Então, a professora Janaína Nama, que vai apresentar estudos sobre a paranoia, prenúncios da metapsicologia. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite da Ana Carolina, do professor Monzani, para participar. Eu vou, como o coloca sobre a metapsicologia, eu não trabalho exatamente com a metapsicologia, não é meu tema de pesquisa atual, mas como vem sendo um tema que me intriga a paranoia e as psicoses, como o Freud já vinha anunciando, resolvi fazer aí um caminho dos estudos da paranoia até chegar na metapsicologia. Eu vou partir dos primeiros textos de Freud, né, do manuscrito H e do manuscrito K, pensando que um desenrolar metapsicológico poderia vir com a carta 52, apesar de não ser tomada como tal, e depois, principalmente o caso Schroeder, que vai já anunciar algumas técnicas metapsicológicas, principalmente eu vou me deter um pouco mais na repressão, no recalque. Eu vou usar mais repressão, a nomenclatura de repressão. Muito bem. Então, eu começo com a citação do Freud, né, do manuscrito H. Em todos os casos de paranoia, a ideia delirante é sustentada com a mesma energia com a qual o ego se defende de alguma outra ideia penosa e insuportável. Desse modo, amam o delírio como amam a si mesmos. Freud faz essa afirmação a Fis, em seu manuscrito H, anexado a uma carta de janeiro de 1895. Ao identificar no delírio a mesma perturbação afetiva encontrada na histeria ou na neurose obsessiva, essas perturbações se devem às intensidades dos processos psicológicos, contrariamente do que se pensava a psiquiatria da época com relação ao delírio, ou seja, como uma perturbação puramente intelectual. Desse modo, a paranoia crônica, também ela, seria um modo manuscrito da irmã mais nova, eram 3 irmãos, uma irmã mais velha, de um irmão e a irmã mais nova. A irmã mais nova que toca o pênis do amigo do irmão. Então tem um amigo aí que vai morar na casa desses 3 irmãos. Então ela acaba tendo uma situação em que ela acaba tocando o pênis do amigo do irmão. Freud reconhece não somente um processo de defesa, mas como um mecanismo reversivo, em que a lembrança não pode ser trazida à consciência. No entanto, além do esquecimento da vivência, a defesa paranoica apresenta o ponto de conflito, seja com a percepção, seja com a lembrança dessa percepção. E, para isso, exterioriza algo que é interno, isto é, projeta algo interno para o exterior, e, com isso, mantém reprovações e acusações distantes do ego. No caso descrito, a jovem apresentava delírios de perseguição, achava que as vizinhas a tomavam por solteirona e que ela iria esperar para sempre o rapaz que lhe fizera ataques sexuais. A defesa sobre a forma de delírio persecutório pode ser ainda mais eficiente para afastar do ego uma ideia penosa, quando se transforma num delírio de grandeza. A mesma mulher solteirona passava a ser uma mulher leviana aos olhos dos outros. Isto é, as recriminações que evitava passavam a ser auto-recriminações mais provenientes de fora. Alguns anos mais tarde, essa passagem fica muito clara na descrição do caso Schroeder, em que ele será o escolhido de Deus para ser punido e para dar filhos à humanidade. É a partir do delírio de grandeza que Freud formula a citação inicial,
isto é, de que a energia para o delírio é proveniente do próprio ego. E, portanto, o amor destinado ao delírio nada mais é que o amor destinado a si mesmo. Ou, dito de outro modo, como nos adverte Simank, o amor significa o investimento que forma o ego, investimento que é, por sua vez, utilizado na manutenção constante da ideia delirante na consciência. Com isso, o pai da psicanálise depreende que, ao comparar as diversas patologias, na paranoia especificamente, o afeto e a representação inconciliável são projetados para o exterior, mas que as alucinações admitem as mais diversas formas, muitas vezes hostis ao ego, mas mesmo assim mantém uma defesa. Ainda que entre o manuscrito H e o manuscrito K haja um ano de diferença, é justamente o ano em que escreve o projeto. Então, a gente vai verificar aí praticamente uma continuidade entre essas ideias, né, no que dizem respeito às neuroses de defesa. Posteriormente, no texto publicado, né, nas chamadas neuropsicoses de defesa, principalmente que é daí de 1896. Desses conceitos psicanalíticos, podemos perceber uma continuidade de investigação, um movimento que parte de descobertas psicopatológicas, na histeria, nas representações obsessivas e na paranoia, para a formulação dos mecanismos de defesa e de repressão, ou seja, para uma formulação dos conceitos metapsicológicos propriamente ditos e explicitados especialmente na Carta 52, datada de dezembro de 1896. Assim como observamos essa continuidade nos primórdios da psicanálise, podemos localizar também outro período em que esse movimento se torna mais explícito. O caso Schreber, que é de 1910, publicado em 1911, também pode ser visto como um precursor de alguns textos metapsicológicos 3 ou 4 anos depois. Mais especificamente a introdução ao narcisismo, as pulsões de seus destinos e a repressão com o recado. Então, justamente eu vou tentar mostrar um pouco, né, nesse trabalho, esse caminho desde o manuscrito K até a Carta 52 e do caso Schreber para a repressão. Né, alguns conceitos que já estão pronunciados e algumas diferenças que vão acontecer, né, dos primórdios da psicanálise a esse período aí intermediário. Bom, manuscrito K. Freud observa bem no início desse texto que há um ponto comum entre a histeria, a neurose obsessiva e a paranoia. A saber, são patologias que indicam um prejuízo permanente no ego. Todas elas se desenvolvem a partir das mesmas condições, isto é, são de índole sexual e que essa seja despertada antes do período de maturidade sexual. Dentre essas condições, descarta o fator hereditário na escolha da neurose, diferentemente do que vai fazer na análise terminável e interminável, né, que é um dos últimos textos, em que ele vai considerar uma herança arcaica da espécie. Isso porque se refere a um processo defensivo normal do aparelho psíquico que tende a se livrar do desprazer, uma vez que obedece à lei da constância. Freud supõe que a condição patológica apresenta uma índole sexual por achar que dentro da via sexual haja uma fonte independente para o desprendimento de desprazer. E o fato do evento ocorrer prematuramente, não gerar desprazer, se deve a certa invenção atribuída ao aparelho psíquico pré-público. Então, por causa da maturidade sexual, não se dá o processo repressivo não se dá o processo repressivo, né? Não surgem os sintomas já naquele momento. Mas isso tem a ver justamente com o processo repressivo. Desse modo, a recordação produz no lugar de sua vivência correspondente um desprendimento de desprazer ainda mais intenso depois que se interpola a puberdade, pois acrescenta o efeito do despertar da queda. Ou, em outras palavras, antes da puberdade, o aparelho psíquico parece estar isento de uma irritabilidade sexual importante, pois ainda não se erigiram a vergonha e a moralidade como forças repressoras. Com isso, tem-se que a trajetória da neurose, na qual a repressão está envolvida, em geral, será sempre a mesma. Então, ele enumera.
Eu sou meio... É a flor, é verdade. A vivência sexual, ou uma série delas, prematura e traumática, deve ser reprimida. É o primeiro acontecimento. Segundo, despertar de uma recordação que conduz a um processo de repressão gera um sintoma primário. Em terceiro lugar, uma defesa normal que continua a existir, salvo pela presença do sintoma primário. E, em quarto lugar, nesse processo de repressão, o estágio do retorno do que foi reprimido, ou seja, a luta entre essas representações e o ego formam novos sintomas, os da doença propriamente dita. Há um estágio de nivelação, de avassalamento ou de cura deformada. No entanto, o que irá diferenciar tais patologias será o modo como as representações reprimidas retornam, ou ainda o modo específico de ocorrência da repressão. Se na histeria há uma conversão somática da libido e na neurose obsessiva um deslocamento ou substituição do afeto ao longo da cadeia associativa, na paranoia ocorre um mecanismo de projeção. Com relação a essa última, Simank nos diz que o sintoma primário, formado por projeção, é o de desconfiança ou de susceptibilidade frente às demais pessoas, uma vez que a autorrecriminação pela ação julgada censurável tenha sido transportada para o mundo externo. Isso quer dizer que a repressão da recordação é atribuída ao exterior, e a partir disso a autorrecriminação vem desde fora, de modo que o conteúdo das representações e o afeto foram projetados conjuntamente. No entanto, Freud se questiona como ocorre o processo do retorno daquilo que foi reprimido. Seria o retorno de um conjunto de representações do afeto ou apenas do afeto penoso, e constata que há um retorno de fragmentos desfigurados dessa recordação, pois substitui imagens análogas ao que é atual. Há um retorno alucinatório do afeto como sintoma de compromisso que aparece por meio de vozes que recriminam e ameaçam e se referem ao sintoma primário. Então, na segunda etapa lá do processo de regressão. Ou o despertar da recordação, e não propriamente a vivência primária. A particularidade desse processo parece ter o fracasso na defesa como sintoma secundário. Isso pelo fato de haver uma desfiguração do retorno do reprimido e o delírio se configurar como uma alteração do ego, como uma expressão de submissão. Esse é o Freud. Isto é, tem-se como desfecho desse processo uma remodelação do ego, que pode ser pela melancolia, nesse momento em que há o encolhimento do ego, ou a outra solução é uma formação delirante protetora, o delírio de grandeza que a gente falava logo no início. Nesse momento inicial da psicanálise, Freud supõe que na paranoia a repressão ocorre numa fase mais tardia do desenvolvimento, pois a ela é atribuído um pensar consciente e complicado pela via da projeção. Ou seja, contra os sintomas que retornam da repressão e nos quais se acredita, não se faz valer defesa alguma. E como substituto disso, há na paranoia outra fonte para a formação de sintomas, a saber, as ideias delirantes que chegaram à forma consciência em virtude do compromisso, sintomas do retorno do reprimido que propõe demandas ao trabalho de pensamento do ego, até que possa-se aceitá-las como isentas de contradição com esse último. A afirmação acima é feita logo após a análise de um caso de paranoia de uma senhora de 32 anos, que era casada há 3 anos e mãe de um filho de 2 anos. Ela ouvia vozes que a recriminavam, a perseguiam, bem como assim como ela tinha alucinações visuais de ser observada quando ela ia se trocar. Todas essas alucinações apareciam como fragmentos inalterados, ainda que modernizados, de velhas recordações reprobatórias, que ela agora reparava com a sua vergonha que havia sido omitida quando criança. Essa senhora ela tinha vários irmãos e ela costumava se trocar na frente dos irmãos. Quer dizer, os irmãos começavam a desnudar na frente dela e ela tinha um certo receio, com esses irmãos,
mesmo porque ela manteve aí trocas sexuais, né? A gente não sabe exatamente, né, o que são essas trocas sexuais, com um de seus irmãos, né, com quem, inclusive, o seu marido tinha brigado há um certo tempo. Ou seja, o delírio ocorria em função de seu sintoma primário, e a reversão se deu por meio da projeção em que há uma desconfiança dos outros. Essa última, que substitui os próprios pensamentos delirantes, né, são reproduzidos pela via alucinatória. No entanto, na paranoia há ainda uma dupla desfiguração, uma censura que leva à substituição por outros pensamentos associados, ou é acobertada por modos imprecisos de expressão que estão se referindo a vivências recentes análogas às antigas. Então, quer dizer que as vozes ou imagens atuais delirantes, isto é, que vêm de fora, desde o mecanismo, pelo mecanismo projetivo, encontram-se também elas desfiguradas, seja pela atualidade, seja pela distância com que se vinculou o pensamento sintomático reprovatório. Isto é, faz com que o ego possa aceitá-las como se fossem isentas. Então, ela ouvia os vizinhos reclamarem dela, e além disso, ela tinha sempre, no processo de tratamento, ela tinha aí uma imagem que aparecia, que era a região pubiana desnuda, né, de uma mulher mais velha. É nesse sentido que Simanque analisa os delírios aceitos pelo ego como um prejuízo e perda progressiva do sentimento de identidade, pois há um borramento da fronteira do que é próprio e do que é alheio, pelo próprio mecanismo de projeção que leva junto consigo parte do ego, de modo que esse último passa a ser um ego delirado, único a ser reconhecido como próprio. Dessa forma, já podemos considerar o que Freud dirá explicitamente em 1911, que o delírio já é um entendimento em torno da cura, isto é, um esforço empreendido pelo ego para manter ou recuperar uma unidade interna diante do retorno do reprimido. Na paranoia, a representação reprimida retorna com fragmentos do conteúdo objetivo, enquanto na histeria e nas obsessões o sintoma constitui-se tão somente em símbolo milênio. Apesar de não atribuirmos o título de símbolo milênio para as alucinações, para Freud, a própria desfiguração estabelece uma relação simbólica, seja essa última aplicada ao sonho ou ao sintoma. Isto é, o símbolo seria um substituto de algo outro que não pode ser mostrado explicitamente. A respeito do simbolismo do sonho, Freud afirma que simbólica é uma relação constante entre o elemento onírico e sua tradução. E símbolo seria o próprio elemento onírico do pensamento inconsciente. Uma relação simbólica envolveria, portanto, uma tradução ou uma revelação de um significado outro que aquele que se insere em si mesmo. Dessa relação, que poderíamos dizer, é que somente o símbolo pode se tornar consciente, pois no sonho ele nos mostra, sob forma de cumprimento de um desejo, os desejos que foram reprimidos e os objetos aos quais a libido, outrora subtraída do ego, se ateve. Os sintomas, por sua vez, seriam satisfações substitutivas, disfarces simbólicos que poderiam significar justamente o enlaçamento de uma proibição a uma satisfação. Ainda que façamos essa consideração simbólica, na carta 46, Freud se refere aos sintomas como tendo um caráter transacional. Eles são formações de compromisso entre poderes psíquicos que entram em conflito, originando a repressão. Conflito entre os dois tipos de processos psíquicos, que conseguem abrir seu caminho em direção à consciência, né, os processos secundários e primários. No entanto, quando se refere mais especificamente à paranoia, esse caminho se deve a associações com representações faladas. E quando processos não inibidos, né, os processos primários, forem exclusivos no caminho para a consciência verbal, desenvolve-se a psicose. E nesse sentido, teríamos uma substituição de um processo psíquico pelo outro. O tipo de transtorno experimentado pelo paranoico será de natureza diferente daquela observada na formação dos sintomas na underline neuróticos. Simanque diz que, na verdade, quase não se poderia falar de sintoma num sentido estrito,
Pois, se este significa transação, se a transação é impossibilitada pelo desaparecimento de um dos termos que a compõem, a possibilidade mesmo do sintoma desapareceria. Mas quando Freud se refere a essa possibilidade de substituição, não está justamente dizendo a respeito da irrupção do retorno do reprimido que vem a ser o próprio sintoma e a projeção e a própria projeção, de modo que essa dupla desfiguração se deve a um compromisso entre os tipos de funcionamento psíquico. A desfiguração anímica também não vem a ser um modo de compromisso entre os sistemas psíquicos, né? Então, eu encerro aqui esse início com essas perguntas, né? E vamos ver como que o Freud continua elaborando essas teses na carta 52, que eu estou chamando de mais especulativa, tomando emprestada aí as palavras do João José nos dias anteriores. Na carta 52, destinada a Fris, de dezembro de 1896, Freud nos apresenta um aparelho psíquico muito semelhante ao aparelho do capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Nela, o mecanismo de ordenamento dos traços de memória e da retranscrição, que em si mesmo não constitui nenhuma inovação, o que é revelado, não vão constituir nenhuma inovação para a época, né? O que é revelado como novidade teórica por Freud vai ser a multiplicidade da memória, registrada em diversas variedades de signos, isto é, percepções, signos perceptivos e consciência em que não há registro mínimo nessa última. E a inconsciência e a pré-consciência. O estímulo que é transportado desde a percepção até a consciência passa por várias transcrições, e com ela a perda da consciência e a associação com representações palavras no pré-consciente, onde se torna novamente passível de consciência. Isso ocorre entre as tópicas psíquicas, assim como são operações psíquicas de épocas sucessivas da vida. Na fronteira entre duas dessas épocas, deve-se produzir uma tradução do material psíquico. Cada transcrição posterior inibe a anterior e desvia dela o processo excitatório. Se não há uma tradução, a excitação segue vigente de acordo com as leis do período psíquico anterior. O conteúdo que tem sua tradução negada não pode ser transposto topicamente. Isso é, pela possibilidade de desprendimento de desprazer ao conteúdo inconsciente, é negado o acesso à consciência, de modo que esse permanece estagnado numa determinada época. Esse material é então fixado numa determinada fase do desenvolvimento individual. E Freud especifica nessa carta a natureza sexual dessa recordação, que é fixada. Se o evento, quando atual, desprendeu o certo desprazer, e ao despertar desprende um novo desprazer, é, portanto, não passível de inibição, né, para poder continuar na fase seguinte. Pois a recordação se comporta como atual. Isso só é possível em acontecimentos sexuais, porque as magnitudes de excitação que dela se soltam crescem com o desenvolvimento sexual. A partir da afirmação acima, chega a seguinte conclusão. Quando uma vivência é recordada fora de sua fase, no lugar de desprendimento de prazer, há um desprendimento de desprazer, que vai chamar de compulsão, e, consequentemente, uma regressão. Então, quando não há uma tradução, isso é denominado por ele como regressão. Então, isso inibe justamente o processo de continuar nas fases posteriores. Especialmente no caso da paranoia, supõe que as recordações ocorram por volta dos 8 anos, ou seja, num período tardio do desenvolvimento, diferentemente do que irá supor na análise do caso Schroeder, que é o que a gente vai ver a partir de agora, né, no caso Schroeder. O propósito de observar aqui o caso Schroeder diz respeito às formulações metapsicológicas que antecipam no texto a repressão, principalmente no que diz respeito ao mecanismo repressivo de maneira sistematizada.
A formulação do caso Schroeder tem como ponto de partida a investigação do livro do Schroeder, livro que é As Memórias de um Doente de Nervos. Como é característico em Freud, ele nos apresenta uma história do paciente baseada nesse texto, em seguida passa por uma interpretação dessa história e finalmente ele termina com escrevendo o mecanismo que envolve a paranoia em geral, né, à luz dos anos 10 e 11, 1910 e 11. No final da história clínica, ele aponta, não vou falar do caso Schroeder, né, mas no finalzinho ele aponta para dois aspectos importantes, né, que ele fala como principais, que seria a mudança do Schroeder, né, numa mulher, a emasculação, e seu vínculo privilegiado com Deus. Estes dois aspectos que se encontram implicados pela atitude feminina diante de Deus. A enfermidade, né, do Schroeder, ela pode ser dividida em três fases. Uma primeira na qual ele fica internado durante 6 meses, né, em que não vai ter muita relevância para a avaliação. Uma segunda, após o anúncio, né, dele ter sido nomeado um juiz presidente da corte, em Dresden, em 1893, que vai acarretar um grande período de internação até a sua publicação das suas memórias. E a última, né, fase da doença que sai dessa internação, depois ele retorna no período em que a mãe morre e a esposa fica doente. O prenúncio de que teria uma recaída na segunda fase da doença seria um sonho devaneio, né, de como seria bom ser mulher no ato sexual. E no final das suas memórias, né, ele escreve também como que era bom ficar deitado na cama e se sentir fertilizado por Deus. Na terceira parte do texto, faz uma especulação a respeito do mecanismo paranoico e chama atenção principalmente para o mecanismo de formação do sintoma, ou para a impressão. A defesa de uma fantasia de desejo homossexual de caráter paranoico seria justamente uma reação por meio de delírio de perfeição dessa mesma classe. No centro do conflito patológico, encontra-se uma defesa frente ao desejo homossexual e um fracasso no domínio de uma homossexualidade reforçada desde o inconsciente. Freud diz que os paranoicos procuram se defender de uma sexualização de suas pulsões sociais, de modo que o ponto débil deve ser buscado na trama entre o alterotismo e o narcisismo, pois ali se situa uma predisposição patológica. Isso porque relaciona a eleição do objeto, coincidente com o narcisismo, a uma bissexualidade e posterior escolha de objeto heterossexual. Depois de alcançar a eleição do objeto heterossexual, as aspirações homossexuais sofrem um afastamento de sua meta sexual, um desvio no sentido sublimatório, que, no caso das paranoias, passariam por uma dessublimação devido à fixação e, consequentemente, uma sexualização das pulsões egóicas ou sociais. Nesse caso, em especial, o núcleo de conflito pode ser nomeado como amar um homem. E em Schroeder, não só o amor vai ficar desfigurado pela perseguição e pelo ódio, mas como também é colocado como vindo desde fora pelo mecanismo da projeção. Já nesse texto, ele elucida o mecanismo da repressão como tendo 3 fases, e não 4, como ele tinha colocado anteriormente lá nos manuscritos. E no próprio texto da neuropsicose de defesa. A primeira fase seria a fixação como precursora da condição de repressão, processo pelo qual a pulsão ou seu componente não se desenvolve normalmente, permanecendo num estágio mais infantil e, de acordo com o desenvolvimento psíquico posterior, permanecerá no inconsciente como reprimida, né, que esse aí vai ser o desenlace para a terceira fase. A segunda fase ocorre a repressão propriamente dita, parte dos sistemas do ego suscetíveis de consciência. Freud chama atenção para o fato de que a repressão ocorrerá justamente sobre as pulsões originariamente fixadas quando ocorre um conflito entre elas e o ego, ou quando há
sobre as aspirações psíquicas uma forte repugnância. Mas isso só é possível se a repulsa pelo sistema consciente e a atração pelo inconsciente agirem da mesma maneira para que a repressão seja lograda. E ele vai se referir a isso textualmente, no texto metapsicológico da repressão. E quando a repressão fracassa, tem a irrupção do retorno do reprimido. Isso ocorre desde a fixação e tem como conteúdo uma regressão libidinal até esse ponto. Nesse momento, ressalta a existência de uma diversidade dos mecanismos repressivos e da irrupção do reprimido, que nada mais é que o sintoma. Esse processo ele vai ser esmiuçado em outros termos, mas já muito próximo no texto metapsicológico da repressão. Mas ele vai se deter, nesse caso, nos termos da pulsão e de sistemas psíquicos. Então, passemos para o texto da repressão. Primeiramente, ele se refere a uma repressão primordial, divisora do aparelho psíquico, operadora do trabalho de fixação da pulsão. Isto é, a ligação entre o afeto e sua agência representante, para, em seguida, dizer da repressão propriamente dita, processo pelo qual o componente afetivo segue um caminho diferente da sua agência representante. Ela recai sobre os retornos psíquicos da agência representante que foi reprimida, ou mesmo sobre os itinerários de pensamento aos quais ela se vincular. A repressão propriamente dita só vem a existir depois da fixação da pulsão ao seu representante, isto é, a partir da repressão primordial. Se Freud diz que existe uma tendência à repressão, isso só se confirma porque há um jogo de força de afastamento da consciência e atração pelo inconsciente, que é o que ele tinha dito no caso Schroeder. Vemos então que a partir do momento em que ocorre a repressão, a agência representante de pulsão, propriamente dita, a agência representante de pulsão se desenvolve com maior riqueza e menores interferências. Prolifera-se, por assim dizer, nas sombras e encontra formas extremas de expressão que lhes são traduzidas e apresentadas ao relógio. Não somente tem que lhes parecer alheias, mas como possuidoras de uma intensidade particularmente perigosa. Esse perigo, mencionado acima, parece descolar na fantasia como resultado de uma satisfação que lhe foi negada, ou seja, ele se mantém inconsciente. No entanto, Freud chama atenção para o que vimos nos textos anteriores, para a falha no processo repressivo, pois o reprimido nem sempre fica distanciado da consciência, seja pela falha, né, porque daí na cadeia associativa teve um longo processo aí de interpolação dos conteúdos existentes, ou seja, o processo de desfiguração, então esse distanciamento das conexões, ou seja, pelo distanciamento ou pela desfiguração. Então, é nesse sentido que se menciona que a repressão é altamente individualizada. Então, se a gente for lembrar daquela imagem da região pubiana, que era tanto uma imagem desfigurada e uma imagem que foi posteriorizada, né, uma repressão de uma imagem antiga que ela tinha de quando ela era criança, isso aí está tanto desfigurado quanto afastado no tempo. E é nesse sentido que menciona que a repressão é altamente individualizada. Cada retorno do reprimido tem seu destino particular e um pouco mais ou menos de desfiguração que mudam radicalmente o resultado. Esse processo repressivo não é algo que ocorre de uma vez, com resultados que perduram. A repressão só se mantém com um gasto constante de força. Enquanto o reprimido exerce uma pressão constante na direção da consciência, a repressão, por sua vez, exerce uma pressão contrária, constante também. Encontramos no levantamento da repressão ou da censura quando dormimos, nos sonhos, então a desfiguração onírica, né, também é um compromisso entre a consciência e o inconsciente, né, no momento em que
a repressão tem que estar um pouco menos vigente, mas que se restabelece durante a vigília, ou, em particular, na situação do xiste, em que você tem, mais momentaneamente ainda, uma situação de levantamento da repressão. Além das características qualitativas da pulsão, Freud evidencia o fator quantitativo como decisivo para o conflito. E, quanto a isso, formula que, relativamente aos diferentes mecanismos de repressão, há em comum entre eles a subtração da libido. E, para isso, utiliza como exemplo a histeria de angústia, em que a libido se transforma em angústia, e como dessa falha deve se transformar a angústia em algo outro. A histeria de conversão, na qual o montante de afeto tem um destino somático, e a neurose obsessiva, em que o afeto é transformado num afeto substitutivo, normalmente em seu contrário. Com isso, nesse texto, ele acaba por não se referir mais ao processo regressivo na paranoia, que ele, na verdade, não falar do processo de projeção, e que ele tinha pensado em fazer um outro texto metapsicológico falando só da projeção, mas que a gente não tem notícias dele hoje em dia. Então, era um pouco isso, esse caminho que eu queria fazer para falar principalmente do mecanismo de regressão na paranoia nos diversos momentos da teoria freudiana até chegar na metapsicologia, em que tem vários mecanismos, é um mecanismo comum de repressão, mas em que vai ter suas diferenças características nas diversas patologias. Agradecemos as palavras de Janaína Namba e abro, por favor, para a pergunta. Perdão. Um pouquinho mais alto, pode ser fácil, por favor. No texto sobre a reputação, você acha que ele não vai falar sobre a paranoia? Você tem alguma ideia de alguma modificação dessa paranoia que tem que a prática Eu acho que é difícil pensar, porque eu acho que ele já tinha falado, no caso de Schroeder, da paranoia, né, do mecanismo, né, a descrição das três fases, que na verdade ele muda, né, em relação ao processo de defesa, ele não fala mais, né, numa defesa, então ele já tinha mudado com relação a isso. Né. Mas nesse mesmo trecho ele vai falar sobre as relações do ego, né, que seria um dos mecanismos de relação com o ego, né, do ego, ele fala do ego mais elevado. Então, fica difícil a pergunta, se ele já estava pensando que existiam, né, um ego consciente e inconsciente, ou se é porque ele tinha que esclarecer. Ele menciona, no caso de Schroeder, que ele ia fazer um texto só sobre a projeção, né, mas fica essa dúvida aí com relação já tinha, né, o prenúncio da mudança, ou se porque realmente ele ia fazer, ele estava predestinado a fazer um outro texto. Né? Porque ele não vai fazer nem um texto sobre a projeção, nem sobre a sublimação. Exatamente. Quando você tem um problema de falar em outro artigo, vai resolver. Exatamente. E ele vai deixando, né? Só vai, ele fala, bom, eu não consigo resolver, mas ele parece que ele anuncia já, né, um negócio mais distante. Eu acho que uma coisa que ficava aquela ponta, é o que a parte da sociedade de novo tem mais dificuldade. A partir do Schroeder,
diretamente em cima da meta, né? Guarda dados de sexualidade direta, mas não todos. Ao lado da identificação, por exemplo, né? Tem uma definição completa na meta, não acontece. E aí eu consigo resolver com uma sequência, né? Você realiza o programa, você realiza o papel. Por exemplo, eu falo que já mas qual não? O aula sexual direta da leitura, para assim, qual é o autor? Fala só um pouquinho mais alto. Quando eu digo que psicólogo tem uma coisa, a gente fala de associação sexual, a interpretação é que, por um lado, investir o objeto, uma sexualidade, uma lado, seria um aspecto real. Forçado a considerar o objeto sexual como naquela nível de alguma forma. Então, você separa a vida direta e de saída a concepção do objeto diferente da concepção e nessa interpretação, você é a para e aí você precisaria ter uma função. Eu tenho que ser na natureza da mesma forma. Uma regra tem um aspecto que aparece na No caso da paranoia, especificamente, o que ele fala é que você é um problema, né, é uma fobia, no primeiro momento que está justamente entre o autoerotismo e uma sequência, bem naquele interiorizar eleição do objeto. Então, você tem aí, primeiro, né, você vai ter uma eleição, você vai ter uma escolha aí das funções, um direcionamento, né, funcional em torno de uma idealização, né, e você vai ter uma sexualização depois dessa idealização. Né. Então, no fundo, né, o núcleo do conflito aí é amar um homem. Né, e tudo isso que é idealizado em torno de amar um homem vai ser desfigurado. Então, ele ouve, né, as vozes, vai ter em torno de um arrependimento, né, que em direção a ele. Então, ele vai ser odiado, ele vai ser perseguido pelo médico, depois vai ser perseguido por Deus, até que passa por um movimento de um delírio de grandeza em que ele vai ser secundado por Deus. Né. Mas você tem aí justamente um processo, né, que tem uma vertente funcional em direção a essa idealização e depois uma sexualização em torno dessa pulsão mais social ou egóica. Não sei se... Né? Então, você teria isso aí, uma idealização, né, em torno de uma eleição objetal. Antecedente ao investimento, você idealiza para poder investir, você investe e tem como resultado a idealização. Você tem uma idealização à medida que você está escolhendo esse objeto. Né? Então, né, você escolhe e depois retira. É como se você retirasse essa escolha e partisse para outra escolha. Sinceramente, algunos esclarecimientos cuando usted habla de reflexión obviamente individualizada. Usted tiene que entender como que están de reformulación. Porque así, al principio, la reflexión, todos os processos psíquicos são altamente individualizados. Aqui, digamos, tem algum sentido em especial esse esclarecimento nesse momento, ou simplesmente uma ênfase nessa visão dele? Ele está falando isso no momento em que ele está descrevendo os processos mais gerais, tanto da neurose obsessiva, histeria de conversão e histeria, que ele vai falar disso. Então, eu acho que ele está botando uma ênfase que é, apesar, né, de todos esses desdobramentos
patológicos, você tem aí algo muito individual, tarifado assim, desse. Sì, de uma maneira. parece che è un que me chama a atenção, porque, claro, tu podes falar em geral, professor refletivo, tu podes falar em conversão, mas em cada caso sempre é muito individualista, né? Sempre é uma questão que tem a ver com a história individual regular. Então, é sempre eu mostrei que esse esclarecimento nesse momento. Não, nem pela quantidade, pelo justamente como ele chama a atenção para as quantidades do afeto nesse momento, então, Como sanitária, a diferença. Tem esse aspecto quantitativo Exatamente. porque de fato Maria parecia um menino solto, né? Você tem razão. Uma coisa que sempre me chamou a atenção. Então, agradecemos muito a Janaína.